parou pra pensar como que você inconscientemente caracteriza uma madeira? Parece papo de maluco, mas não é. Vem comigo ver as características da madeira. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Vani, sou engenheira florestal e hoje a gente vai falar sobre as características da madeira. E talvez você se surpreenda com algumas características que você nem sabia que existia. Vamos começar então? A madeira, ela é heterogênea. Eu sei que você já entrou em pânico aí porque eu falei que a madeira é heterogênea e pra vocês isso faz zero sentido, mas calma, eu juro que eu já vou explicar. A madeira, ela é constituída basicamente de fibras, que são como pequenos canudinhos, com tamanhos, formatos e funções diferentes. Uma pode ter a função, por exemplo, de conduzir seiva, e a outra pode ter a função só de sustentação mesmo da árvore. Mas Vani, por que a madeira é heterogênea? Eu ainda não entendi. Agora vamos lá. A madeira ela é heterogênea porque ela pode ter uma composição diferente de cada célula. E isso vai variar de acordo com a anatomia de cada árvore. Por exemplo, tem árvores que têm resinas, tem árvores que não vai ter resinas. Então só isso já faz com que a gente tenha madeiras diferentes. E tem N composições que uma árvore, uma espécie pode ter que outra pode não ter. E a gente pode ter variação dentro das espécies, seja por motivos genéticos ou por motivos ambientais. E vou dar um exemplo aqui de um fator ambiental. A gente vai pegar uma árvore, duas da mesma espécie, exatamente iguais, e a gente vai plantar uma num frio, que tem um estresse hídrico, que não chove direito, e a gente vai plantar outra no litoral, com chuvas bem distribuídas, com um climazinho bem gostosinho. Se você pegar a madeira dessas árvores, mesmo elas sendo da mesma espécie, essas madeiras vão ter diferenças. E a gente também vai ter variação até mesmo dentro da árvore, porque tem parte da árvore que vai estar crescendo e parte da árvore que não vai mais crescer. Por diversos fatores como esses é que a gente diz que a madeira, ela é heterogênea. A madeira ela não é um material homogêneo igual. Deu para entender? Eu espero que sim. Eu vou avançar um pouquinho mais, eu espero que todo mundo esteja acompanhando. As propriedades sensoriais da madeira, que a gente chama de propriedades organolépticas da madeira, são aquelas que vão estar relacionadas com os nossos órgãos sensitivos, como cor, cheiro, gosto, textura e por aí vai. Características que são sensoriais, elas são exploradas comercialmente. Então, madeiras que têm alguma dessas características mais acentuadas, geralmente tem um valor ornamental, um valor comercial mais alto. E para sair do abstrato, agora a gente vai começar então a analisar as características da madeira. Então vamos começar pela cor. A cor da madeira vai ser originada por substâncias corantes que ela tem no interior das suas células. Geralmente, já explicando que não é padrão, mas o meio da árvore, ele é mais escuro, que a gente chama de cerne, e o alburno, que é já saindo do meio da árvore, ele geralmente é mais claro. Lembrando, não é padrão. Outra característica que lembrando também não é padrão, lembrando que madeira é material heterogêneo, que nem tudo é igual, gravem isso. Madeiras que são leves, que são macias, geralmente são mais claras que as madeiras que são mais pesadas, que são mais duras. Em regiões quentes, geralmente a gente vai ter madeiras de cor mais escura. E em regiões mais frias, a gente vai ter madeiras de cor mais clara. A cor da madeira, ela evidentemente vai impactar no seu valor comercial, já que geralmente as pessoas gostam de uma madeira que tem uma cor mais escura. Uma outra curiosidade é que existem madeiras que têm umas cores muito bonitas, que inclusive são feitos corantes com essas madeiras. Olha só que interessante. E a cor da madeira também pode variar de acordo com o teor de umidade dessa madeira. Normalmente, quando você corta a madeira, ela vai oxidar e ela vai ficar mais escura. E é claro que com propósito comercial, algumas empresas fazem alteração na cor da madeira de uma maneira artificial. Lembrando que madeiras de tons mais escuros tendem a ser mais valorizadas. Eu gosto sempre de dar uma lembrada aqui, porque toda vez que eu falo de corte de madeira, geralmente o pessoal fica meio assustado. É muito importante a gente lembrar que todo mundo aqui consome produtos de origem florestal. Se você usa papel higiênico todo dia, se você usa papel, se você usa papel toalha, se você tem um móvel na sua casa, garanto que algum móvel é de madeira. Então é muito importante a gente entender como que funciona a madeira mesmo, já que você usa madeira sempre. Então essa é uma ponte que eu gosto muito de fazer, que é explicar como que as coisas funcionam. Então, antes de entrar em pânico aí que eu estou falando em corte de madeira, é importante lembrar que você é um consumidor de madeira, ok?
Então vamos para a segunda característica, que é o cheiro. O cheiro é uma característica complicada de ser medida, não é mesmo? Você realmente vai deixar aquela madeira exposta para você conseguir sentir o cheiro. Nem todas as madeiras têm cheiro, de vez em quando tem algumas que têm um cheiro característico a hora que você corta, mas depois aquele cheiro já some. E o odor típico que algumas espécies florestais têm vem de substâncias voláteis presentes na sua madeira, que se concentram principalmente no cerne, que é o meinho. Quando que geralmente você vai ter cheiro na madeira? Quando você acabou de cortar ela, principalmente se for ali na região do cerne, e quando você passa molha, umedece ali a região, em vez de quando algumas madeiras soltam cheiro também. E o odor da madeira, ele pode ser bom ou ruim, como de qualquer coisa na natureza, vamos ser honestos. E é claro que se uma madeira tem um cheiro ruim, isso vai desvalorizar ela, porque ninguém quer ficar com uma madeira com cheirinho ruim em casa. Mas voltando aqui a falar que nem todas as madeiras vão ter cheiro. É algumas espécies só que isso vai acontecer. E como comentamos também, de vez em quando só tem cheiro na hora que corta e depois acabou. E a gente tem que pensar o seguinte, se uma madeira ela tem cheiro, isso vai limitar o uso dela por outros motivos também. Por exemplo, você não vai guardar um produto alimentício dentro de uma caixa que tem um cheiro ruim, porque isso vai transferir para o alimento. Ou uma outra substância ou qualquer outro produto que tenha cheiro, porque vai impregnar. Mas a gente pode usar o contrário também. A gente pode, por exemplo, usar um cheiro bom para potencializar o produto. E isso acontece. Por exemplo, o cedro é usado para fazer caixas de charuto, porque o cedro tem um cheiro legal e ele acaba acentuando o sabor dos charutos quando eles ficam guardados dentro de caixas de cedro. Olha só que interessante. E tem o cedro rosa, que inclusive ele é utilizado como incenso. Uma madeira que tem um cheiro bem bom. Mas, Vani, todas as madeiras são cheirosas? Não. Eu vou colocar aqui essa canela que vocês vão preencher as vogais por conta. Eu vou chamar de canela cheirinho ruim. E vocês já entendem como que é o cheiro dessa canela. E dizem que acentua muito quando o clima tá úmido. Então, cuidado aí com as madeiras que você compra para você não comprar esta madeira aqui, que talvez você não curta o cheiro dela depois. Bom, vamos sair do cheiro e vamos entrar no sabor. Sim, madeira pode ter sabor. Cheiro e sabor são propriedades relacionadas, como vocês devem imaginar. Só quero falar uma coisa pra vocês. Eu não recomendo ninguém, não é pra ninguém comer madeira, porque a chance disso dar reação alérgica, uma intoxicação alimentar bem grave, são sérias. Então, não coma madeira. Ok? Recado dado. Só a título de curiosidade, geralmente, quando a gente fala em sabor na madeira, talvez seja algo que seja muito abstrato, mas eu vou trazer isso de uma outra maneira. Todo mundo aqui conhece a importância de guardar cachaça e vinho em barris, principalmente de carvalho, porque vai o quê? Acentuar o sabor. Então a gente pode utilizar a madeira para acentuar o sabor de um alimento. Isso é bem, bem legal. E agora vamos para mais uma característica da madeira. Talvez essa não seja tão conhecida, ou talvez você até conhecia, mas não sabia o nome, que é a grã. A grã, ela vai se referir aos elementos verticais da madeira em relação ao eixo dela, né? As fibras mesmo ali da árvore, a estrutura da árvore. A gente vai ter a grã direita ou a grã reta, que é a grã normal, que você olha para uma árvore e você olha, tá retinha, tá ok, que os tecidos dela estão todos alinhados com o centro da árvore. E a gente agora vai ter as grãs irregulares, que elas vão ter alguma variação em relação ao eixo da árvore. E a primeira, que eu acho que é mais fácil de notar, é a grã espiralada, que é quando você olha para uma árvore, a árvore ela tá reta. Mas você vai olhar, parece que ela tá reta, mas que ela tá crescendo toda torcida. Então isso é o quê? É uma grã espiralada, que a estrutura das árvores, os elementos verticais, eles vão fazendo um espiral. A árvore ela continua reta, mas a grã vai crescendo espiralada. E quando a grã ela é espiralada, você vê por fora mesmo. Você vê já pela casca que ela tá meio torcida. Reparem em árvores. Reparem em natureza no geral. Façam que nem eu. Ficar parado lá olhando alguma característica maravilhosa dessa natureza que é incrível. E a gente vai ter a grã entrecruzada, que o crescimento dos componentes verticais vai variar de acordo com o crescimento da árvore. Então ela não vai ser totalmente espiralada. Talvez daqui a pouco ela faça uma curva de volta, ou ela cresce um bom tempo nesse sentido e depois ela vira ou ela fica reta. Então essa é a grã entrecruzada, que conforme ela vai crescendo, a grã vai mudando de direção. E nós temos a grã ondulada, que ela vai ali subindo de um lado para o outro, fazendo desenhos que parecem uma
onda no caule da árvore. E essa grã ondulada, tanto a grã entrecruzada quanto a grã ondulada, elas fazem um desenho bem bonito na madeira. Mas se você for usar essa madeira para fins de uma madeireira, já é uma madeira que é muito difícil de trabalhar, porque essa curva que a árvore faz atrapalha o maquinário. Outra característica da árvore que a gente vai ter é a textura. A textura, ela vai ser um efeito produzido na madeira pela dimensão, distribuição e porcentagem de diversos elementos estruturais que vão compor a madeira. A gente vai ter a textura grossa, quando a madeira tem poros grandes que são visíveis a olho nu. A gente vai ter a textura fina, que é quando os elementos têm uma dimensão muito pequena e eles se encontram de forma difusa, distribuindo ali na madeira. E a gente vai ter a textura média, que seria algo entre a textura grossa e a textura fina. E uma característica que as madeiras possuem e que talvez surpreenda é o brilho, que também é avaliado, que é o reflexo da luz inclinada sobre a superfície da madeira. Como a madeira é um material heterogêneo, a gente vai avaliar sempre 3 superfícies, que é o paralelo às fibras, horizontal, que vai ser aqui no sentido dos anéis de crescimento, e no sentido tangencial, é a maneira que a gente avalia as árvores. E a face radial, que é onde é que a gente avalia ali a árvore no sentido horizontal, no sentido dos anéis de crescimento, é a parte da madeira que tende a ter mais brilho. Lembrando que nem todas as madeiras têm, que isso é característica de algumas madeiras. E eu fui pesquisar que nem uma louca, e estava difícil de achar uma madeira que apresentasse brilho. E aí eu achei um exemplo que é o mogno, que apresenta brilho na madeira. E a última característica da madeira que a gente vai falar são os desenhos. E os desenhos a gente não tem uma única causa. Cada árvore pode ter desenhos por motivos diferentes. Pode ser por causa da diferença de cor entre cerne e alburno, pode ser por causa de uma grã, que nem a gente viu ali que as grãs entrecruzadas, as grãs onduladas têm valor comercial e essa movimentação da grã vai aparecer na madeira. Mas assim, geralmente os desenhos vêm de alguma anormalidade na árvore. Por exemplo, ela bifurcou ou um nó que deu alguma característica diferente, e outros fatores que a gente já comentou, que é a diferença de cor entre cerne e alburno, o sentido da grã, tudo isso vai fazer diferentes desenhos na madeira. Então agora vocês sabem que as madeiras elas têm muitas características que a gente consegue observar, e talvez agora você até preste mais atenção na madeira que você tem aí na sua casa, ou quando você for em alguma serralheria. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, assim como eu gostei de produzir. Eu quero agradecer vocês que assistiram esse vídeo até aqui, e dessa vez eu não tenho palavra para colocar aqui, porque eu quero que vocês me contem dessas características que eu mostrei, qual que foi a mais surpreendente para vocês, ou se até uma característica que você sempre conheceu e que você sempre gostou da madeira, coloca aqui também para mim, porque eu quero muito, muito saber. E se você gostou desse vídeo, manda para o seu amigo que também pode gostar. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!